Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro e você está no canal Desenho com História. No vídeo de hoje eu queria fazer um negócio diferente. Se você é fã de futebol assim como eu, você deve estar acompanhando o clima da Copa do Mundo de 2022 que está acontecendo agora lá no Catar. E aí eu fiquei imaginando comigo mesmo, cara, e se nós tivéssemos um time, uma seleção brasileira de artistas, os nossos melhores artistas para representar o nosso país, como é que ele seria? Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos fazer uma escalação de 11 titulares para a nossa seleção brasileira de artistas. Bom, e sem mais delongas, vamos direto para a nossa escalação de artistas fantásticos. Artistas que defenderiam as nossas cores verde e amarelas com toda a garra e toda a força que nosso povo merece e que nós tanto nos orgulhamos da nossa seleção brasileira. Para fechar o nosso gol e fazer um paredão literalmente, eu escalaria o nosso grande e fantástico artista, arquiteto Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer foi um arquiteto modernista que foi uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna aqui no Brasil. Ele foi um dos grandes responsáveis pela construção de Brasília, que hoje em dia é considerado um patrimônio histórico no mundo inteiro pelo seu projeto artístico, e ela foi uma cidade completamente planejada com os ideais do movimento modernista. Por esse motivo eu colocaria o Oscar Niemeyer para fechar o nosso paredão e não deixar nenhuma bola passar, esse craque, essa figura que é o nosso arquiteto modernista. Para a nossa zaga nós temos que ter nomes de peso, uma vez que nós não podemos deixar passar nenhuma bola. Então são figuras muito importantes da nossa arte brasileira. Então para nossa dupla de zaga eu escalaria os nossos artistas Aleijadinho, o Antônio Francisco Lisboa e o Manuel da Costa Ataíde, ou mais conhecido pelo nome de Mestre Ataíde. Se você estuda um pouquinho de história da arte brasileira, provavelmente você já conhece esses nomes. O Aleijadinho é muito conhecido do movimento barroco aqui no Brasil, e o Manuel da Costa Ataíde também é uma figura muito importante no desenvolvimento de nossa arte no período colonial brasileiro. O Aleijadinho ele tem um estilo relacionado ao barroco e o rococó. Ele é considerado pela crítica brasileira quase como consenso, como um dos maiores nomes de toda a arte colonial no Brasil. E ultrapassando até mesmo as fronteiras nacionais, ele é considerado por alguns estudiosos mesmo como um dos maiores nomes do barroco aqui no continente americano, merecendo um lugar de destaque na história da arte aqui do Ocidente. Já o Manuel da Costa Ataíde ele também participou do movimento barroco aqui no Brasil e é um dos principais nomes quando a gente vê essa questão da pintura no início do século XIX. A arte que ele produz é repleta de imagens religiosas, com trabalhos em talha, pinturas sobre painéis, forros das igrejas e tudo mais. Ele empregava cores vivas, principalmente o azul, e nós vemos em suas formas, nas formas de suas figuras, um realismo muito bonito. Vale a pena nós investirmos nessa dupla de zaga poderosa para defender as nossas cores verde e amarela. Para nossa lateral nós precisamos ter figuras de peso também, mas que elas fazem esse movimento de defesa e ataque. Eles precisam ser figuras muito versáteis. Então para nós colocarmos essas figuras da arte brasileira defendendo nossas cores verde e amarelo, eu selecionei os artistas Anita Malfatti e Eliseu Visconti. Sim, são nomes de peso. A Anita Malfatti, especificamente, ela é uma pintora brasileira modernista que foi uma das grandes responsáveis pelo surgimento da Semana de Arte Moderna de 1922. Ela foi uma pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora ítalo-brasileira, veja só. E ela é considerada uma das pioneiras da arte moderna, do desenvolvimento da arte moderna aqui no Brasil. Uma figura que tem obras de arte belíssimas e muito importante para o surgimento de uma identidade nacional. Já o Eliseu Visconti ele foi um pintor revelado pela Academia Brasileira de Belas Artes e foi um dos grandes responsáveis pelo início do impressionismo aqui no Brasil. Ele que é um dos nossos artistas brasileiros, mas ele não nasceu aqui no Brasil. Ele nasceu na Itália e com 1 ano de idade veio morar aqui. Ele pintava bastante paisagens, pinturas e cenas do cotidiano. Ele é considerado um dos mais importantes artistas brasileiros no período mais expressivo representado pela pintura impressionista aqui no Brasil. A escalação da nossa seleção brasileira de artistas nacionais não para, porque agora nós chegamos numa posição que é muito importante
Estamos falando aqui das nossas posições de meio campo defensivo e meio campo ofensivo. A gente fica naquela expectativa quando vamos convocar os nossos meio campos, porque dali pode surgir as melhores oportunidades de ataque e surgimento de gol, hein? Então, para o nosso meio campo defensivo, mais conhecido como os nossos volantes, eu escalei nomes que são fantásticos. Temos o nosso querido Almeida Júnior e Cândido Portinari. Vejam só, dois nomes muito importantes para o surgimento de uma identidade nacional, cada um com seu estilo específico. Almeida Júnior foi o mais jovem pintor acadêmico brasileiro. Suas pinturas tinham excelente qualidade técnica e suas produções eram regionalistas. Ele foi um dos responsáveis pelo surgimento da arte regionalista aqui no Brasil, quase sempre retratando as pessoas simples no nosso dia a dia. Ele foi um dos pintores que melhor assimilou o legado do realismo de Courbet, que acontecia lá na Europa, e trouxe aqui para o nosso Brasil com essa cara acadêmica e colocou essa característica do dia a dia bem presente nas suas obras de arte. Já o Cândido Portinari foi um dos maiores artistas brasileiros do século XX, retratando com grande emoção a cultura, a infância e também as questões sociais aqui no Brasil, as dificuldades, contribuindo para que a cultura brasileira fosse reconhecida em âmbito internacional. O Cândido Portinari ele representou de uma forma única todas essas questões e produziu belíssimas obras de arte, contribuindo assim para que nós pudéssemos ser vistos lá fora, as nossas cores verde e amarelas. Então esses dois nomes eles são muito importantes para que o nosso Brasil possa ter uma seleção de peso. Chegamos agora na posição do meio campo ofensivo. Os nossos armadores, eles precisam ser aqueles caras que driblam e que vencem a zaga do time contrário para criar boas oportunidades de gol. Portanto, pessoas talentosíssimas, cheias de caráter e personalidade. E para essas posições eu convoquei os talentosíssimos Vitor Meirelles e Tarsila do Amaral. Vitor Meirelles surge no período do neoclassicismo e foi um dos pintores mais apreciados pelo imperador Dom Pedro II. A Primeira Missa no Brasil é um dos quadros mais conhecidos do artista, e ele foi um dos principais pintores do século XIX, para muitos o maior de todos, sendo autor de algumas das mais célebres recriações visuais da história brasileira. Ele gostava muito de retratar momentos icônicos da nossa história, e imagens que permanecem vivas na cultura nacional e são reproduzidas em muitos livros escolares. Já nossa querida Tarsila do Amaral é uma pintora modernista e ela consolidou o modernismo aqui no Brasil. Ela é considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas, além de ser considerada a pintora que melhor alcançou as inspirações brasileiras na expressão nacionalista, nesse estilo artístico. Ela foi uma das grandes expoentes do movimento modernista aqui no Brasil e contribuiu bastante para a construção desse tipo de arte no mundo. Fala sério, com essa dupla de armadores aqui no nosso meio campo, jogadas criativas é que não vão faltar, hein, galera? E chegamos à nossa dupla de ataque, aqueles caras que são os goleadores. Então separei dois artistas que com certeza eles não vão parar de incomodar o time adversário. Para completar nossa seleção, então, eu escalei os artistas Pedro Américo e Jean-Baptiste Debré. Pedro Américo foi um dos principais pintores acadêmicos no Brasil, deixando obras de impacto nacional. Foi um artista brasileiro que conquistou a fama por suas pinturas feitas para a época da monarquia, e se destacam as obras Batalha do Avaí e Independência ou Morte. Também temos outros, como por exemplo o Grito do Ipiranga. São pinturas muitíssimo conhecidas que todo brasileiro já viu em algum momento e que foram feitas por esse talentoso artista. E o nosso segundo nome foi o Jean-Baptiste Debré, um francês, vejam só, a exemplo do Eliseu Visconti. Eles dois se naturalizaram, entre aspas, vamos brincar assim, como brasileiros, então nós colocamos eles aqui na nossa seleção porque eles desempenharam papéis importantíssimos para a nossa arte aqui no Brasil. Debré surgiu no período do neoclassicismo aqui no Brasil e foi um dos nomes mais importantes na missão artística francesa. Em sua produção artística, o Debré ele retratou momentos do nosso cotidiano e também da nossa fauna e da nossa flora. Ele tinha um objetivo muito específico, que era desenvolver uma academia de belas artes aqui no Brasil, patrocinado pelo governo brasileiro, e assim estimular para que nós pudéssemos construir uma identidade nacional e assim novos nomes pudessem surgir desse movimento neoclassicista. Um dos frutos do seu trabalho foi o surgimento da Academia Imperial de Belas Artes, onde mais tarde ele lecionou.
e assim ele foi um dos nomes mais importantes da nossa arte brasileira, contribuindo para o surgimento da nossa identidade nacional nas artes. Então esses foram os nossos nomes de peso para a nossa seleção brasileira de artistas nacionais. Repetindo a escalação: no gol Oscar Niemeyer, fechando o gol esse paredão. Laterais: Eliseu Visconti e Anita Malfatti. Nossa dupla de zaga: Aleijadinho e o mestre Ataíde. Para o nosso meio-campo defensivo: Almeida Júnior e Cândido Portinari. Para nossa dupla de meio-campos ofensivos: Vitor Meireles e Tarsila de Amaral. E para o nosso ataque super poderoso: Pedro Américo e Jean Baptiste Debré. E aí, você concorda comigo? Gostou da escalação? É um time imbatível ou faltou convocar alguém que você colocaria nesse time fantástico? Deixa aqui nos comentários. Gostei muito de fazer esse vídeo. Se você tiver gostado também, escreve aqui para que eu possa saber se você curtiu esse formato de vídeo aí um pouco mais na brincadeira. E vamos junto, galera, torcer pelo nosso Hexa, que ele vem diretamente do país do Catar para o nosso querido continente americano, para o nosso país querido Brasil. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais notícias sobre a nossa história da arte. E fica aqui comigo, galera, que a gente vai aprender muitas coisas sobre desenho, ilustração e história da arte, sempre com um olhar cristão. Um abração para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!